tem que ser remédio só na hora que você entra na rua. E coloca na frente de um cavalo, de um cabrito, ele vai se... É a afinidade. Enquanto nós não sentirmos afinidade pela necessidade, por que ele sente necessidade e quer comer aquilo? Porque é necessário para a sobrevivência dele. Para nós, Jesus ainda não é uma necessidade de sobrevivência. Nós estamos começando a aprender. O dia que for uma necessidade mesmo, nós vamos nos empenhar com tanta força, com tanto vigor, que aí nós vamos realmente fazer aquilo que ele falou. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque aí eu vou romper com família, vou romper com tudo, porque eu vou seguir. Romper no sentido de não me deixar levar pelas influências de casa. Quando eu quiser fazer uma proposta no campo do bem. Né? Lógico que o nosso maior compromisso aqui é com a família. Se eu não me der bem no meu compromisso familiar, quando chegar do lado de lá também, você nasce com uma responsabilidade de cônjuge, nasce com uma responsabilidade de honrar pai e mãe, de cuidar, com filhos, e chegar do lado de lá e falar, não fiz nada, eu abandonei tudo para seguir Jesus. Aí fala assim, meu filho, mas seguir Jesus era exatamente cuidar deles. Você inverteu as bolas todas. Então aqui mais adiante aqui, só para poder concluir essa parte aqui só para ficar enfatizado quem que dirigiu esse livro. Por que acompanhar? Aí é o Manuel Filomeno de Miranda falando, né? Ele que foi o repórter. Ih, caiu aqui. Foi uma bolinha do microfone, mas não tem importância, não tem? Fica ruim, né? Ele diz assim, por que acompanhasse de perto o meu interesse nesse setor e graças aos constantes programas de aprendizado em sua companhia, em companhia do Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, o nosso amorável instrutor, Dr. Bezerra de Menezes, notificava-me oferecendo-me a oportunidade de estar ao lado dele, observando técnicas postas em prática para a liberação dos enfermos, tanto quanto levando-me aos núcleos de fé. Aí mais uma vez ele falou, núcleos de fé, que era essa casa de Umbanda, onde são praticados os diferentes cultos animistas, com o respeito e a consideração que nos merece toda crença e toda expressão de liberdade humana. Toda crença e toda expressão de liberdade humana, exatamente a mesma coisa que Jesus fez. Jamais condenou. Quando chegaram para o Chico, falaram assim, Chico, fala para minha irmã que ela não precisa acender vela. Nós somos espíritas lá em casa, mas ela ainda acende vela toda segunda-feira, acende vela para as almas. Fala para ela, Chico. Eu vou falar para ela. Eu não posso fazer isso nunca. É a crença sincera dela, é a crença de fé dela, é o despertar de cada um. Quem pode dizer que o outro está melhor ou pior porque está fazendo isso ou aquilo? Quem consegue ver o que está dentro do outro? Para poder afirmar, mas nós geramos muita discussão, como diz, né? Divaldo fala, o nosso movimento espírita tem uma característica, ele é muito movimentado. Qualquer coisa que fala gera polêmica, gera insatisfação, porque nós somos imperfeitos. Todos nós temos muitas dificuldades ainda. Quem sabe das minhas carências? Quem sabe das nossas dificuldades um do outro? Eu vou citar mais uma coisa para cutucar, para a gente poder fazer pergunta. Olha, eu queria citar mais dois, eu queria trazer muito outro livro. Quem já leu esse livro? Ó, esse livro aqui, se tiver, dessas páginas todas aqui, se tiverem 10, 15 páginas que não está rabiscado e escrito alguma coisa, de tanto que eu já li e reli esse livro. Isso aqui para mim, é um livro de cabeceira. E aqui ele fala dos milicianos, né? Dos guardiães, que estavam lá executando um trabalho de guarda, de proteção. Não fala especificamente no trabalho dos nossos irmãos que trabalham nas nossas... Porque quem achar que na sua casa espírita só tem espírito com as características que nós estudamos na casa espírita, está redondamente enganado. Quando chegar do lado de lá, quando for lá, vou lá visitar a sua casa, chega lá, Preto Velho, Caboclo, Exu, Pombagira, não sei o que. Fala, gente, esse povo estava aqui? Estava, mas se falasse... Ó, minha tia Maninha, que foi através da minha tia Maninha que eu conheci o Antônio Flávio, e era criança ainda. A minha tia Maninha chegou a fazer culto do Evangelho no Lar aqui em Pedro Leopoldo com o Chico Xavier algumas vezes. E ela sempre falava assim, que quando terminava a reunião, terminava o culto, o Chico levantava e falava assim, vou fazer um cafezinho para nós. E eu guardo isso com tanto carinho, porque
Eu não conhecia o Chico Xavier pessoalmente, nem aqui, nem em Uberaba. Conheci as obras dele especificamente lá, depois que ele já tinha desencarnado e tudo. E ela me contava um caso, falava assim, que ela trabalhou muito tempo na União Espírita Mineira, na Livraria da União, convivia com os abreus todos, né, com a Dona Neném, o Seu Leão, aquele povo todo. E aí ela um dia me contou assim, que teve uma reunião mediúnica, não foi uma reunião mediúnica, teve uma palestra na União, e quando terminou a palestra, um espírito se manifestou. Não, quando começou a reunião, que foi começar, que fizeram a pré-eleição, antes de iniciar, se manifestou um espírito, e ele estava na configuração de um preto velho, na União Espírita Mineira. Essa é a história que eu tenho comigo. E quando ele acabou de falar, antes dele terminar de falar, alguém o interrompeu e falou que ele não precisava usar aquela configuração, que ele podia falar normalmente, que ele não precisava estar daquele jeito, que ele perdoasse, desculpasse tudo, mas que ali era uma reunião kardecista e tudo. O espírito muito entristecido, mas de certa forma compreendendo que esses espíritos não se aborrecem conosco, pediu desculpas, pediu licença e saiu. A reunião começou, fizeram os estudos que tinham que fazer e tudo. Quando chegou no final, manifestou um outro espírito para poder dar uma palavra final. E foi uma coisa maravilhosa. Aquilo ficou todo mundo assim, como se estivessem caindo pétalas, né, do alto, e todo mundo se sentiu balsamizado. Foi uma maravilha. E quando terminou, esse mesmo personagem chegou e falou assim: meu irmão, que bom que você veio e tal, agradeceu. Ele falou: sempre que você quiser vir, você pode vir e tudo. Ele falou assim: mas me admira. Eu estive aqui no começo da reunião, você me mandou embora. Isso aconteceu na União Espírita Mineira há muitos anos atrás. Por isso que eu falo, italiano não dá para falar. Eu queria sentar aqui para mostrar para vocês. Não tem uma cadeira, né? Eu vou fazer em pé mesmo. Vou fazer em pé mesmo, vocês vão entender. Vocês vão entender. Porque a encenação, às vezes, marca mais do que a fala, né? Eu conversando sobre isso com uma grande amiga que o senhor conheceu também, a Mãe Maria, Preta Velha, que está sempre conosco na nossa família. Porque desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, que eu convivo com espíritos. Na casa do meu avô, lá na Serra, tinha reunião mediúnica todo mês. Essa reunião existe até hoje. Só que hoje não tem o cunho umbandista mais e muito menos o cunho de manifestação. É só culto do Evangelho, onde as famílias se reúnem e nós fazemos o estudo. Você já participou várias vezes depois disso. Então, uma vez eu cheguei para a Mãe Maria e ela estava sentada manifestando. Ela sempre se manifesta assim. Põe a mão assim e fica fazendo assim. Negão Veia está aqui, filho, para abençoar os filhos, tudo. Para pedir a nosso Pai Jesus que traga muita paz para vocês, tudo. E falando, e aí eu perguntei para ela, que eu sempre fui muito perguntador. Falei: Mãe Maria, é verdade que a senhora pode manifestar de outra forma, que a senhora pode falar de outro jeito, que a senhora não precisa falar assim, a senhora fala assim, então por quê? Ela falou assim: pois é, filho, Negão Veia fala assim, que é para aproximar dos filhos, para os filhos não ter medo de aproximar e pedir, porque se eu levantar e falar com você assim, igual vocês falam aqui, vocês não vão ter a mesma facilidade de chegar a mim, e eu vou perder a chance de poder ajudá-los melhor. Então, Negão Veia prefere fazer assim, porque é mais fácil para os filhos entender. Viram como é que uma imagem às vezes marca mais? E isso aconteceu comigo, isso, ó, quantos anos atrás, e quantas outras coisas eu aprendi com ela. Fazia pergunta para ela, ela respondia. Foi com ela que eu aprendi a entender sobre Deus. Que meu tio Samuel estava querendo estudar sobre Deus. E ela um dia falou assim: fala para aquele filho parar de estudar o que ele está estudando, senão ele vai parar no hospício. Porque o tio Samuel tem uma inteligência muito acima da média, esse meu tio. E aí ela falou assim: nós só temos condição de entender Deus ali, ó, na tomada. Se você pegar um radinho e ligar ali no padrão de luz, já vai queimar. Se você ligar no fio de alta tensão, você morre junto. Se você for lá nas redes de transmissão, vai ser pior ainda. Se você for lá na usina, você nem chega perto.
Então, querer entender Deus é só ali, ó, no 110, nem 220, 110 ali. E a gente fica querendo entender Deus. Então, eu trouxe esse livro para falar, e trouxe, tem mais quanto tempo? 15 minutos. Esse livro aqui para falar, quem já leu esse livro? O Romance de uma Rainha. Tá vendo? Também ditado pelo Conde Rochester, editado pela Federação Espírita Brasileira. E quem gosta de estudar coisas cabeludas e arrepilantes, estuda esse livro. São 2 volumes, eu trouxe só o número 2. E no finalzinho dele, por exemplo, essa questão da magia, magia negra, estuda esse livro. O Chico falava assim, naquele livro Recordações, aquele livro que a Sueli Caldas Schubert pegou as cartas do Antônio Vantuil de Freitas junto com o Chico e fez um compilado. Ali tem uma passagem que o Chico falava assim, que ele ficava esperando as publicações do Conde Rochester. Quando que o nosso irmão Conde Rochester vai editar outro livro? Porque ele acompanhava todos. E esse livro aqui conta nada mais, nada menos que a história das primeiras reencarnações do Chico Xavier no planeta Terra, como Faraó Ratazul. O Arnaldo Rocha junto com ele, junto com o Chico naquela época. E a gente vê essas percepções de movimento também. Como é que depende da pessoa. Arnaldo Rocha também foi faraó em reencarnações naquela época. Depois estiveram juntos, você vê em várias... Romance de uma Rainha. Romance de uma Rainha. Tem o volume 1 e o volume 2, são os 2 volumes. Arnaldo Rocha foi andando. O Arnaldo Rocha, no livro Ave Cristo, o Chico era a Lívia, filha do Basílio, filha de criação do Basílio. E o Arnaldo Rocha era o personagem principal do livro, o Tassiano. Você vê, eles lá atrás estavam assim, ó, mais ou menos. Um foi, o outro foi mais devagar. Esse aqui é psicografia, sim. O Conde Rochester é o espírito. E a médium é a Kira Wachowski. Vera Kiravachovsky, uma coisa assim. É um nome russo, é difícil demais. Eu não sei, é um nome difícil. Depois você pode pegar aqui e copiar, não tem problema não. Mas nesse livro conta a história do príncipe Horenzeb. Só para vocês terem uma ideia, ele trabalhava junto com um mago que chamava-se Tadar. Esse mago Tadar cultivava 2 plantas que eram alimentadas com sangue de moças virgens para poder produzir os venenos que eles produziam. E um dos venenos que ele produzia, um dos filtros que ele produzia, ele colocava nas rosas vermelhas. Qualquer um de nós aqui hoje, que sentisse o cheiro daquela rosa, esquece, já estava hipnotizado e não tinha solução. Qualquer um. Tamanha força que tinha. No final do livro, ele se torna você lembra? Se torna um vampiro. Mas vampiro? Vampiro existe? Ou é personagem do Chico Anísio? Existe! E hoje no Oriente existe mais ainda, na Índia e alguns países, China, tem muitos, no Ocidente tem menos, mas lá tem muito ainda. E quem nos prova que existe, mais uma vez, está aqui, ó. Cadê o livro? Vocês sabiam que André Luiz fala aqui de vampiro? Mas tem um capítulo aqui, o capítulo 4, se não me engano, caiu o papel justamente onde não era para cair. O marcador. É o capítulo 4. Aqui. É o capítulo 4 que chama-se de vampiros. Ele fala muito da carne, né? O processo de alimentação pela carne. Mas Emmanuel nos diz assim, nós vamos demorar 200 anos para entender André Luiz, começar a entender melhor e os livros vão começar a ser estudados até nas universidades. E ele fala assim, André Luiz tem tanta informação nas entrelinhas, tanta informação às vezes em uma linha, que nós não vamos conseguir entender com tanta facilidade. E aqui ele diz assim, tudo nas obras dele de modo geral, mas aqui ele fala assim, olha, porque a gente lê o livro e fala assim, cadê o livro? A gente lê o livro e fala assim, mas será que existe mesmo?
E ele dá toda a explicação científica que como é que isso se dá. E ele fala assim, sim, ó, sem nos referirmos aos morcegos sugadores, que os morcegos sugam dos animais no campo, né? Vocês sabem disso. Na América do Sul, bem lá no sul, tem bastante. Na América Central também. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Quem está dizendo que existe vampiro? Fala, aqui também, aqui fala muito desse aspecto também. Então nós, como médiuns, nós não somos santos. Quem já leu esse livro? Quem já leu esse livro? Emmanuel. O nome do livro é Emmanuel, Psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. Então vamos lá. Vocês estão preparados? Aperta o cinto. Sabe por que tem que apertar o cinto, gente? Porque nós temos que ter confiança absoluta de que essa transição toda que está acontecendo no planeta, no Brasil e no mundo, tem alguém no comando. Vocês duvidam disso? Sim. Jesus está no comando, segurando firme no comando. E ele está com o leme na mão, ele sabe exatamente onde a barca vai aportar. Mas nós nos esquecemos, porque isso parece que não foi divulgado, o hashtag Facebook e outro WhatsApp parece que não divulgaram isso. Ele já olhou para trás várias vezes e falou assim, segura que eu estou no comando, mas vai balançar e muito. Ele já falou isso, nós é que não queremos escutar. Eu estou no comando, mas vai balançar, vai sacudir, se você não segurar, você puf, vai dentro d'água. Então agora vocês apertem o cinto que nós vamos falar aqui, o que ele fala para nós. Quem são os médiuns, na sua maioria? Hã? Emmanuel. Emmanuel. O título do livro é Emmanuel, Psicografia do Chico. Ele fala assim, olha só que bonito, esse posto, ou seja, o posto dos... O capítulo é o capítulo 11º que fala mensagem aos médiuns. Ele diz assim, esse posto é o da renúncia, o da abnegação e o dos sacrifícios espontâneos. Então ser médium não é para se regalar e achar que vai ficar tendo alegrias, felicidades toda hora, não. É o posto do sacrifício, da renúncia e da abnegação. É um santo sacerdócio. Temos que cumprir com severidade e nobreza as nossas obrigações. Eu estou pulando, viu, gente? Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Ele está falando mensagem aos médiuns. E é só para vocês irem apertando o cinto aí, que no final é que vai sacudir para valer. Em razão da necessidade do sofrimento reparador, as estradas dos médiuns no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras. Ah, mas eu quero ser médium, eu quero ver, eu quero pegar espírito, eu quero sentir como é que é isso. Quando fala que quer receber espírito, o primeiro que vai chegar, gente, que nos diz isso é Leon Denis. Se não me engano, no livro, não é no Problema do Ser Destino, acho que é no Não Invisível, se não me engano. Não é no Invisível, não. Ah, esqueci. Ele fala assim, quando o médium vai começar, não vai ser o espírito esclarecido que vai chegar perto dele, não. É espírito bravo, é espírito ignorante, é espírito malfeitor, para poder fazer a sensibilidade do médium se depurar, se aprimorar, para que ele tenha condições de transitar em todos os climas.
em todos os níveis, em todas as atmosferas. Desde o Chico Xavier, todo mundo tem a ideia que Chico Xavier nunca recebeu um obsessor. Vocês sabiam disso? Tem gente que acha que Chico Xavier nunca recebeu um obsessor. É só Emmanuel psicografando, André Luiz psicografando. Gente, Chico Xavier participava de reunião mediúnica, de rolar no chão. De espírito montado nele. Tem que trabalhar em todos os campos, em todos os níveis. Mas enfim. Restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos nos excessos de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram do vício e do despotismo. Somos nós que estamos nas lides mediúnicas, que acha que é só o médium? Não, é o médium de sustentação, é o médium passista, é o doutrinador, todos que estamos nas lides mediúnicas. Somos esses personagens aqui, mas não começou ainda não. Ainda vai piorar. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, uma de suas principais obrigações é melhorar no seu meio ambiente com o exemplo que ele vai dar. Estais ainda muito longe de solucionar as incógnitas da ciência espírita. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi 1000 vezes viver na maioria das provações a cairdes na estrada larga das tentações. Já devo apertar o cinto, né? Aí eu vou ler especificamente esse item aqui, ó. Quem são os médiuns na sua generalidade? Quem somos nós? Isso tudo que eu li é só preâmbulo. Eu vou ler também saltitando, sabe, gente? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente nos severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Quase sempre tombaram dos cumes sociais. Quase sempre, gente. Tombamos dos cumes sociais pelos abusos do poder, pelos abusos da autoridade, pelos abusos da fortuna, pelos abusos da inteligência. E que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam um dia, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Vocês estão achando que nós estamos aqui para virar anjo? Um dia. Mas por enquanto a gente tem que ter ciência. Você ia falar, desculpa. Exatamente. Assistindo uma palestra do Alexandre, que é o André Luiz, onde ali naquela reunião estava desencarnados e muitos encarnados. Muitos encarnados ainda. Médiuns que faliram. E somos muitos. Mas é bom lembrar que você falou que todos nesse sentido somos médiuns, né? Todos o quê? Além dos próprios médiuns que manifestam, na reunião mediúnica. Mas aqui ele está se referindo a nós que estamos nas lides mediúnicas, no campo da mediunidade, porque todos nós somos médiuns. Todos nós que temos, faltam 5 minutos, todos nós que temos, quando nós oramos a Deus e pedimos ajuda a Deus, nós vamos receber essa informação e se captarmos essa informação, já estamos sendo médiuns. O médium é a ponte. Então todos nós somos médiuns, sempre. E os animais são médiuns? Até os animais, não médium no sentido como nós entendemos, mas eles têm rudimentos de mediunidade. Porque eles conseguem perceber, conseguem captar, conseguem até salvar os seres humanos, porque percebem aquilo que é um perigo e que o ser humano não está percebendo. Se você pegar a história
História Universal, a nossa formação ela é péssima. Porque nós somos filhos do incesto, somos filhos da barbárie. Pega a história, lá 10 mil anos depois, passando aí por Tolkien, até chegar em Napoleão. Nós somos filhos de incesto, os pais dormiam com as filhas. Isso. Não, na época do Egito Antigo, casava-se irmão com irmão. Em nome da mantença. De manter a hegemonia, exatamente. E somos filhos da barbárie. Então, até que se apure isso tudo, vai ser novo. Antigamente fazia-se em casa um sabão, era um sabão preto, você está entendendo? Então, tinha um dos componentes daquele sabão, era a tal de quadra. O que era essa de quadra? Pegava uma lata de 20 litros, furava lá toda embaixo, enchia de cinza, botava em cima de um giral e aquela secreção que saía dali, que ia pingando, é que você colocava no sabão. Nós temos que passar por esse processo de purificação. Tem, de purificação. E esse processo é só na lei da lei. Se você não se esforçar. A dor, você está falando da dor. A dor, gente, olha só que interessante. A dor, ela é necessária. Mas ela só é necessária quando o bem não chega primeiro. Só que o bem nunca chega primeiro conosco. Você pega os fundamentos esotéricos, o esotérico diz que a gente tem que conhecer a verdade, combater sistematicamente os erros e trabalhar em prol da humanidade. São as únicas 3 condições que nos redimem. Conhecimento da verdade. Que nós não estamos conhecendo. E aí vamos lá na palavra de Jesus, quando ele diz, conheceis a verdade vos libertará. As pessoas querem conhecer a verdade do Cristo. Ele está mandando conhecer a verdade no geral, no todo. Quando Pilatos perguntou para ele assim, o que é a verdade? Que Jesus respondeu? Silêncio. E esse silêncio ainda paira na nossa mente até hoje. Sabem por quê? Porque a melhor definição de verdade está no livro, se não me engano, Consolador. Emmanuel falando o que é verdade. O que é verdade? Então vocês decifrem para mim. Eu sei a resposta, mas não sei explicar. A verdade é a essência espiritual da vida. O que é a essência? O que é espiritual? O que é a vida? Tudo é vida. Tudo sai da essência. Nada existe fora da essência. O que é espiritual? Isso aqui é nosso ambiente espiritual? Claro que é espiritual. O espiritual é que pensa, é que raciocina. A característica do espiritual é o raciocínio, não é? É o princípio espiritual. Então olha como é difícil para nós entendermos isso. Então, tinha 5 minutos, acabou, né? Quem quer fazer pergunta, pode fazer pergunta. Leiam esses livros, viu? Pode perguntar. Perguntar é fácil, responder é outra história. Quando você cita o missionário no Cura e Obsessão, você fala da cura do rapaz que chama... Do Lício? Do Lício. Você está se referindo a uma cura dessa condição? Dessa condição. Porque o problema dele é que ele era uma moça na encarnação passada e tinha no tio, que estava na encarnação presente, o marido daquela época, e existia um problema terrível de traições e tudo mais. E ele, como degenerou muito na usança desregrada do sexo, ele reencarnou no corpo masculino, mas a essência espiritual dele é feminina. E quando ele encontrou com o tio, não resistiu àquela paixão, o tio também o subornou, o envolveu, e ele acabou se submetendo àquela influência do tio, e aí vem todo o processo de treinamento. Ele se tornou médium nessa casa de Umbanda, porque ele era médium ostensivo. E tem passagens assim fantásticas. Por exemplo, quando o tio o chama e consegue, que aí tem todo o envolvimento da família como um todo, né? O pai não sabia de nada, a mãe não sabia de nada. Mas ele sabia da trama e ele teve coragem de falar só lá no centro para a irmã emerenciana. E tem um episódio que eles saem, porque o tio insiste, e eles saem
e vão se encontrar na beira-mar assim, e na hora que já estava quase sucumbindo para não ter mais como, chega Bezerra de Menezes. E aí muda a situação completamente só pela presença dele. Então o livro é lindo demais. E no final ele conseguiu resistir, conseguiu conviver com o tio de certa forma à distância. Não se aproximavam, mas conseguiam conviver à distância, porque o tio também resolveu se ajustar. E ele foi curado dessa situação. Existe cura sim. Não podemos falar que nada. Porque se a gente falar assim, não tem cura, então como é que vai ser? Tudo tem solução. Nós somos... Porque, olha gente, a melhor reencarnação nossa, você sabe qual foi a minha melhor reencarnação? Não foi ainda, está sendo. A melhor reencarnação nossa é a última, é essa. Tudo que está para trás é pior. Tudo que está para trás é pior. Tudo. Tenho certeza disso. Então hoje nós já estamos melhores, amanhã vamos estar melhores ainda. Então tudo tem solução, tudo tem... Senão não tinha solução. Se a gente pensasse que não tinha solução, Jesus ia... A missão dele já teria falido. Podem falar, se alguém quiser perguntar. Eu gostaria de agradecer. Acho que a Josi também quer falar algumas palavras. O pessoal aí da organização, Cássia. Antes da prece final, nós vamos pedir à senhora Masa que faça a prece final. Queremos novamente agradecer a acolhida da Casa Simão Pedro. Essa casa é uma casa que eu trouxe minha filha para evangelização aqui. Meus sinceros agradecimentos pela doação do local. A refeição estava ótima, a acolhida sempre é muito boa nessa casa. Agradecemos a presença de todos e aprendizado é isso. Aceitar a acolhida dos palestrantes. Cada palavra é um momento que faz a gente refletir. Isso é apenas o início, porque entendo eu que a partir do final do seminário nós vamos começar a refletir, a procurar nos sentir melhor. Então eu agradeço. Eu só estou esperando a Josiane aparecer, né, Josiane? Então, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, né? Boa noite ou quase boa noite, né? Eu sou Josiane, sou da casa Elos de Amor e Paz e gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a Jesus que nos proporcionou esta oportunidade desse singelo seminário. Ai, meu Deus do céu, isso aqui é difícil. Queria agradecer a Masa, companheira, Masa e Cássia, a Masa aqui do Simão Pedro, a Cássia lá do... Fiz uma colinha, viu, gente? Da Casa Franciscana, Casa Fraterna, Grupo Fraterno Espírita Francisco Canto Xavier. Gostaria também de agradecer o grupo de apoio, que são as meninas lá da alimentação e as demais companheiras, né? A Yara, a Armênia, que nos ajudou muito. Agradecer o Gelson, nosso menino do filme aqui, né? E também expositor, muito obrigada. Agradecer a todos os expositores pela boa vontade e gentileza de ter aceitado nosso convite. E daqui 15 dias, senhores, nós teremos as palestras todas organizadas direitinho. O Gelson vai copiar aqui para nós o endereço eletrônico, que quem quiser pode acessá-lo, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos e que Deus nos abençoe. Muito grata. A Masa vai fazer a nossa prece final. Vamos encerrando, né, a atividade do dia. Vamos encerrando a atividade do dia, né? Nós chegamos aqui cedinho e preparando a casa, né? Foi chegando um, foi chegando outro, e mais outro, e mais outro. Ai, meu Deus do céu! É muita gente. Foi muito bom, que foi assim um primeiro vez que a casa, né, faz seminário do dia inteiro. Né? Normalmente nós temos o seminário, mas só à tarde, de manhã, né? E hoje assim foi uma experiência diferente, né? Foi muito bom a presença de todos, né? Espero que todos retornar para suas casas
retorne realmente assim, dentro compreendendo mais a mediunidade, o trabalho, né? A essência da mediunidade de cada um, né? Eu não tenho palavra para falar mais, então eu vou pedir vocês que fechem os olhos, né? Eu vou cantar uma musiquinha, uma música bela, que eu acho, porque essa casa é o meu aconchego, né? É nessa casa que eu encontrei assim, o carinho, o amor, o respeito, a oportunidade de trabalho, de me evoluir. Conversando com o Douglas ali, né? A gente falando a questão a gente vir aqui estudar, como o nosso Guto falou, mas o mais importante é essa nossa essência de vida, né? Esse nosso prazer de viver. Então eu vou cantar uma musiquinha assim. Minhas mãos trabalham, meus pés caminham, e meus olhos veem a luz do luar. Quando eu chego aqui, nessa casa de paia, eu sinto a paz e o aconchego de um lar. Obrigado, meu Pai, pela paz que me dá. Sei que estás comigo, nada me faltará. Minhas mãos trabalham, meus pés caminham, e meus olhos veem a luz do luar. Quando eu chego aqui, nesta casa de paia, eu sinto a paz e o aconchego de um lar. Obrigado, meu Pai, pela paz que me dá. Sei que estás comigo, nada me faltará. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja.